Oficialmente temos patrocinadores do No Máximo 20 e na sequência o Leonardo vai contar para vocês quem são eles. Alternativa Locadora de Veículos, Comercial Kinect Equipamentos para Restaurantes, Nanquim Cozinha Chinesa, Debem.tv um projeto imobiliário, ESB Ebert Special Beer e Legal Map Business Complement. Se você também quer fazer parte desse time, entre em contato conosco através do e-mail nomáximo20@gmail.com. Fala, família do No Máximo 20, estamos iniciando aí mais um episódio. Gostaria de agradecer o pessoal que está acordando agora, o pessoal que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Muito obrigado por se conectar aqui. Meu nome é Diego Lopes, faço administração na PUC, trabalho na Anshan e vou acompanhar vocês nesse episódio de hoje. Empreendedores e empreendedoras desse Brasil, muito prazer, meu nome é Leonardo. Hoje eu estou vestido diferente aqui, igual o Diegão, vocês vão entender depois. Mas, enfim, vou acompanhar essa conversa e aproveita que vai estar muito, muito, muito boa. Feito, Léo. Hoje eu voltei para o traje tradicional e para receber, então, aqui, vou apresentar agora o nosso convidado de hoje, que é o Fabiano Machado da Rosa, um grande amigo nosso. Ele é advogado de formação, sócio fundador da PMR Advocacia, que tem sede aqui em Porto Alegre, mas também tem escritórios em outras partes aí do Brasil. Um dos mais entrevistados aí dos últimos tempos pelo Brasil, participação pelo Fantástico, cara sensacional, e a gente vai tentar atender a expectativa aí de conseguir te entrevistar, né, Fabiano? Mas hoje a gente vai falar sobre algumas temáticas que são muito importantes e que a gente vai falar sobre imagem profissional, pessoal, reputação, falar também sobre reputação das empresas e também sobre relacionamento dos clientes. Antes de passar para o Fabiano, vou trazer a primeira pergunta aqui, mas só para dar uma contextualização, o Fabiano atende alguns famosos e hoje a gente vai falar sobre a reputação que essas pessoas acabam tendo, né, no meio, tanto na vida profissional e pessoal, que tem que ser protegida. Então, o Fabiano tem experiência com isso e vai poder nos dar um auxílio aí. Então, Fabiano, qual que tu acha que é a importância de tu trabalhar a imagem e o impacto que isso gera, né, a imagem profissional e pessoal das pessoas? Pode começar aí te apresentar. Bom, em primeiro lugar, um imenso prazer estar com vocês, Diego e Leonardo. Eu admiro demais o trabalho do podcast e vocês são empreendedores, são inovadores, trazem agendas que têm tudo a ver, que fazem todo sentido no momento como a gente está vivendo, que é um momento de reconstrução, esse momento de Covid que vai passar, então logo vai passar, certamente vai deixar alguns legados, e um dos legados vai ser, sem dúvida nenhuma, o repensar dos negócios, o repensar das estratégias, o repensar de como a gente vai fazer, né? Os empreendedores, os empresários que nos ouvem, todos nós estamos repensando. Eu como advogado, mas também como empresário, porque mais do que nunca um escritório de advocacia é uma empresa, né? A gente repensa. Esse é o momento, talvez, de stand-by, de repensar. E estar aqui com vocês também é um momento de repensar. Então, é uma honra imensa estar aqui. Veja bem, a tua pergunta é uma pergunta que, quando a gente conversava antes, né, eu dizia, só preciso fazer um disclaimer, né, eu não sou um especialista em imagem do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista de relações públicas, para fazer uma reflexão sobre branding, etc. Mas eu analiso a imagem a partir da minha perspectiva de advogado. Nós temos no escritório do Rio de Janeiro uma carteira com muitos clientes que são pessoas famosas, celebridades. Nós, advogados, nós não divulgamos os nossos clientes, então eu posso contar um ou outro aqui que como saiu na mídia, acabou sendo divulgado em termos de matéria de imprensa, então é de domínio público. E a partir desta perspectiva de quem trabalha a proteção da imagem e da honra, nesse momento que a gente vê a polêmica envolvendo o caso do deputado do Supremo Tribunal Federal, a honra e a imagem estão na pauta do dia. É a partir dessa perspectiva que eu posso tentar colaborar com alguma provocação. Na sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade extremamente imaginática, extremamente pictórica, é uma sociedade conectada, a imagem, ela definitivamente é um elemento central do negócio. Elemento central porque ela agrega atributos que são essenciais, tanto para o profissional liberal, que depende da sua imagem pessoal, da sua reputação, como as grandes empresas, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje a imagem bem trabalhada e protegida
ela agrega atributos que geram legitimidade, autoridade pública, qualidade, modernidade, confiança do consumidor. Nós temos que compreender, você que empreende, está nos vendo agora no Máximo 20, nós temos que compreender que a sociedade de hoje, o consumidor de hoje, ele tem uma outra relação com as marcas, que é muito diferente do século XX, do século passado. O século passado era muito marcado por uma imagem que era forjada a partir dos veículos de comunicação, do marketing, da publicidade, propaganda tradicional, e era através desse, digamos assim, desse mainstream que você formava a imagem de um produto, a imagem de uma empresa, a reputação de uma empresa. Não se via tanta formação de imagem, a proteção da imagem, a necessidade do cuidado com a imagem do profissional liberal, por exemplo. Se preocupava exclusivamente em que ficasse marcado que aquele médico, aquele advogado era sério, era competente, mas ficava por aí. Hoje em dia, em que o consumidor consegue entender elementos do teu processo, o consumidor consegue compreender os valores que guiam a tua marca, o consumidor se engaja e o engajamento do consumidor ele se reverte em consumo e fidelização a partir de elementos de identificação com a marca. Então, como advogado, eu percebo, sobretudo, sabe, Diego, quando a gente participa de gestão de crise, quando você tem uma pessoa, uma marca, que por algum motivo qualquer vive uma crise, nós percebemos o quanto isso pode repercutir no negócio. Vamos dar 2 exemplos? Primeiro exemplo, eu vou dar 2 exemplos de domínio público, tá? Mas quero dar os exemplos e jogar uma provocação jurídica em torno deles. Vamos dar um exemplo que está todo mundo comentando. Big Brother Brasil. Eu não sou um cara que acompanho tanto Big Brother, mas hoje esse Big Brother atualmente, mesmo quem não acompanha tanto, está vendo. O exemplo que eu quero dar é o exemplo do Nego Di e da Carol Conká. O Nego Di, no que sai do Big Brother, com uma votação de mais de 98%, e ontem, né, a Carol Conká com mais de 99%, eles estão vivendo no cotidiano, a partir da saída da casa do Big Brother, os efeitos concretos dos novos atributos de imagem que são identificados a eles, e a conduta deles, e a moral deles, e a forma com que eles lidam. Então, você percebe esse fenômeno do cancelamento, você percebe nessa sociedade conectada, e infelizmente esse é um fenômeno, o linchamento digital, o cyberbullying, os haters, você percebe a incidência disso, e isso joga muitas vezes o atributo da marca pessoal desses dois artistas começa a cada vez mais serem atributos negativos. E o que vai acontecer? E já está acontecendo, cancelamento de contratos de patrocínio. Isso é a repercussão concreta da imagem no modelo de negócio desses 2 artistas, que um é humorista, comediante, e o outro é cantor, é rapper, etc. Até pegando esse exemplo, que é muito bom e está na mídia, não tem como fugir, aí eu te pergunto, como dar a volta por cima? Porque quando isso acontece, parece que o mundo acabou. O Nego Di também falou que o mundo dele acabou, enfim, sentiu isso, sentiu que tinha acabado a vida profissional. A Carol Conká pediu desculpa logo na hora que saiu. O pessoal sai e pediu desculpa. Como resolver isso? Olha, Leonardo, primeiro, de novo, né, eu não vou falar a partir das respostas que a comunicação pode dar, tá? Que são muitas. Mas eu quero falar a partir da perspectiva da gestão de crise. A gestão de crise ela é multidisciplinar, tá? Uma boa gestão de crise, ela tem profissionais de relações públicas, de marketing, de publicidade e propaganda, advogados, porque todos os elementos e os aspectos são avaliados. A partir da visão de advogado e a partir da visão de uma gestão de crise pessoal, a gente percebe algumas coisas que hoje são necessárias. Primeiro, dizer a verdade. O reconhecimento de que a conduta da marca ou daquela pessoa exposta publicamente não foi compatível, não foi correto, foi preconceituoso, seja qual foi o problema, ele tem que ser reconhecido. E a humildade, no ato de reconhecimento, ela precisa vir com o elemento da sinceridade. As pessoas percebem quando uma marca ou uma pessoa simplesmente está dando uma resposta, digamos assim, by the book, uma resposta
para, como dizia os antigos, para inglês ver. As pessoas querem ver que, de fato, a sua resposta ela é autêntica. Segundo ponto, há necessidade de, sobretudo no caso das empresas, de mostrar que medidas estão sendo tomadas para sanear aquele problema. Vamos pegar o exemplo do Carrefour, no caso do João Alberto aqui em Porto Alegre. Independente do mérito, o Carrefour foi e criou um comitê externo com pessoas que compreendem a temática da diversidade e do racismo para ajudar o Carrefour a avaliar, rever e criar novas políticas corporativas. A gente sabe, a gente que atua no mundo corporativo sabe que quando você analisa a política, a visão estratégica de uma companhia, a formação de uma política é o elemento mais estratégico de uma companhia, porque ele aponta para a sua finalidade, para o futuro, para o propósito, onde ela quer chegar. Então, quando a crise acontece com uma empresa, como esse exemplo que eu estou dando no Carrefour, precisa dizer para a sociedade que medidas estão sendo tomadas, como mitigar esse risco, como voltar atrás, como corrigir. As pessoas querem ver correção. Tá? Perfeito. E eu digo muito para os meus clientes, e você que nos ouve agora, reconhecer um erro não significa que você simplesmente vai anuir e concordar com tudo. Talvez tenha algum ponto que você vai dizer, sobre este ponto, a minha explicação é essa e eu mantenho a minha posição. Por quê? Porque nós não podemos partir do princípio de que a empresa está completamente errada e que a personalidade pública está completamente errada. Ponto. Então, você consegue, no mesmo momento em que você reconhece e que você aponta medidas para mudar aquele fato gerador do problema, você também pode, com humildade, mas com firmeza, dizer sobre este aspecto do problema, sobre este aspecto da crise, a empresa tem consciência de que está no caminho certo. Ponto. Então, aqui eu estou falando de uma maneira muito esparsa, até porque o tempo não nos permite aprofundar mais, mas eu termino te respondendo, Diego, que sim, a imagem hoje é um elemento central da relação da marca pessoal ou corporativa com o cliente. E eu não posso não dizer uma expressão que é muito comum hoje no mundo dos negócios, né? É central da experiência do consumidor, da experiência do usuário, né? Que se fala do customer experience e do user experience. Ela é intrínseca, não tem como separar imagem, reputação, valores, elemento ético, quais são os fundamentos daquela marca com a experiência que aquele cliente tem. Tem uma determinada marca de restaurante que no início da pandemia o dono simplesmente disse que não tinha problema nenhum, que tinha que continuar os negócios e deu a entender que a saúde pública era importante, mas que negócio também era muito importante. Bom, eu não vou entrar no mérito, mas eu não consumo mais deste restaurante. Eu estou no meu direito de consumidor de entender que eu não quero me engajar e, de certa maneira, financiar a prosperidade de uma empresa que tenha esse tipo de visão. Correto ou não, essa decisão é minha. Ela é de foro íntimo, ela é pessoal. Quando a Cristina Junqueira, do Nubank, deu aquela entrevista na Roda Viva, dizendo que havia uma grande dificuldade de contratação de profissionais negros e negras, porque não existiam profissionais bem preparados no mercado, e depois ela veio e fez uma retratação, eu, na minha liberdade de consumidor, na minha liberdade individual, e a partir da minha reflexão ética, que baliza o meu consumo, disse, não quero mais ter conta no Nubank. E cancelei minha conta. Eu tinha uma conta até que eu abri para entender essa coisa das fintechs, né? E eu fui e cancelei a minha conta e fiz um post no LinkedIn, dentro da minha liberdade. Eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas eu sou dono da minha decisão de consumo. Nesse momento, essa posição, esse atributo que a marca passou a ter para mim, me tirou dessa marca. Quantos mais saíram? Não sei. Eu sei dizer que eu saí. Esse é um fenômeno que cada vez mais se vê. Existe uma pesquisa que foi feita por aquele grupo do World Economic Forum, né, o Fórum Econômico Mundial de Davos, que fala o quanto marcas que acabam tendo algum problema de associação com preconceito acabam tendo problemas com seus consumidores, com seus funcionários no ambiente interno, etc. Então, hoje em dia, realmente, imagem e honra são elementos essenciais e centrais, você que é empreendedor, da sua estratégia de negócio. Não monte o business plan,
Não sente para fazer um Canvas, seja a metodologia que você fizer, Golden Circle, etc. Todas são muito boas. Não faça isso sem parar para refletir a importância da imagem e da reputação como o elemento que vai gerar engajamento e agregação de valor ao teu produto e ao teu projeto. Sensacional, muito obrigado. Acho que eu nem vi passar o tempo, a gente já está chegando aqui ao final, e como a gente tem de costume, né, Fabiano? É muito rápido, é muito rápido. Quando o papo é bom, é muito rápido, e foi sensacional. Meu Deus. A gente, Tem como mais, de costume, tem mais, exatamente. Mas a culpa é tua. A culpa é tua, Diego Leonardo, de chamar um advogado. Advogado é clássico, que a gente fala muito. Mas, assim, para nós o tempo nem passou. Então, para finalizar, como a gente tem de costume agora, a gente gostaria de te pedir, então, uma dica aí para quem está te ouvindo, uma dica aí da tua experiência que tu tem, tanto profissional ou pessoal, realmente, que o pessoal saia daqui com uma dica do Fabiano. Olha, como eu estou falando para empreendedores, a dica que eu vou dar hoje é a seguinte, e ela não é minha, tá? É só do Jeff Bezos. Tem um livro que eu simplesmente... Foi o melhor livro que eu li o ano passado e um dos melhores que eu li na vida, que foi um livro chamado Cartas de Bezos. Então, eu vou dar uma dica dupla. A primeira dica é o livro em si. O livro analisa as cartas do Jeff Bezos para os acionistas. E você que é empreendedor sabe que é uma prática da RI, da relação com o investidor, ter estas cartas que querem mostrar um pouco o state of the union da empresa, né? Então, mas tem uma particularidade na Amazon. Desde a primeira carta, todas as cartas seguintes, ele faz referência à primeira carta. Essa visão de uma linha de longo prazo que informa a essência do propósito da Amazon é incrível. Então, a dica que eu dou, leiam esse livro, As Cartas de Bezos, porque ali tem os grandes princípios de gestão que a Amazon adotou e que fez a Amazon chegar onde chegou. Veja, a Amazon não é uma unanimidade, tá? Tem um outro livro agora que chama, se não me engano, Loja de Tudo, que faz uma crítica à Amazon. Isso é muito legal, né? Porque você tem um livro que daqui a um pouco fala super bem do Uber e tem um livro que destrói a experiência do Uber. De novo, imagem e reputação. Primeira dica é essa. E a segunda dica que vem deste livro é a seguinte: o Bezos tem um mantra, né? Inclusive a sede, o headquarter da Amazon em Seattle, ele tem um nome, né? O edifício chama Day One Building, né? Então, dia 1. A dica que eu dou é a seguinte: todo dia 1. Nessa época de Covid, que nós estamos repensando os negócios, você é convidado a fazer de todo dia o dia 1. Dia 1 por quê? Porque o dia 1 é aquele dia que você tem o tesão, o olhar, você tem aquela força que vem do propósito que te move a abrir a empresa, criar startup, criar o teu podcast, correr atrás. Todo dia é o dia 1. Isso é uma verdade incrível dos nossos tempos, em que você abre uma empresa e daqui um pouco, 5 anos depois, ela vale 1 bilhão. É claro que os unicórnios são a exceção, a gente sabe disso, mas eles existem. E quando eles existem, fica um pouco de poesia. Você mira as estrelas, você mira a lua, mas você atinge as estrelas. Então, benchmarking serve para isso. A gente olha para a Amazon para que o nosso negócio, meu escritório de advocacia, tenha obsessão pelo cliente, respeite o erro, trabalhe o conceito de dia 1, etc. São as minhas 2 dicas. Cartas de Bezos e todo dia é dia 1. Todo dia é dia para a gente começar com um novo tesão e sempre circularmente avaliar o que a gente está fazendo. Que Fabiano, nem comentou o Felipe Pedroso, foco no bi, porque o Mi a gente já é. Fabiano, sou teu fã, então muito obrigado pela conversa. Realmente a gente não conseguiu e nem queria falar muito aqui. A gente tem que ouvir muito mais Fabiano do que falar ou perguntar. Então, muito obrigado mesmo por esse bate-papo. Pessoal, sigam ouvindo, nos acompanhando, que esse tipo de pessoa sensacional vai estar aqui com a gente sempre. Então, confiram muito mais nosso... Leonardo, super obrigado a você e o Diego pelo convite. E, de fato, né, o tempo não passou. Quando a gente está com amigos e pessoas que a gente admira, a gente perde a noção do tempo. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu desejo muito sucesso ao No Máximo 20, porque é isso, né? Um pouco da experiência do TED, objetividade, temas disruptivos. Vocês vão longe.